Thales, é um privilégio estar com vocês novamente, e num tema que eu acho bastante interessante para uma reflexão. Eu acho que ninguém melhor do que um presidente da República para saber o calor que ele sente por baixo do trono presidencial. É ali que as coisas fervem, é ali que ele sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, portanto, é possível que eu, se estivesse no lugar do presidente Lula, sentindo o calor do caldeirão nas minhas costas, eu talvez fizesse o mesmo. Porém, como cidadão brasileiro e como analista, e nós que somos analistas, somos francos atiradores, essa é a nossa vantagem, nós não estamos submetidos à ética da responsabilidade, a não ser a ética que governa as nossas próprias convicções. Eu efetivamente não gostei do governo não ter se referido a isso. Por que não gostei? Porque a Constituição brasileira ela afirma a defesa do Estado democrático de direito como um valor. O golpe de Estado de 64 foi uma violação manifesta, clara e indiscutível ao Estado democrático de direito instaurado pela Constituição de 46, destituiu um presidente legitimamente eleito, que era João Goulart, por meio de uma situação de ação militar que foi referendada pelo Congresso Nacional, deu ensejo a um conjunto de atos abusivos, arbitrários, em que se colocam prisões absurdas, a censura, a castração da liberdade de pensamento e a tortura. Então, tudo isto a meu ver, diante de um Estado que consagra as liberdades fundamentais como o nosso, exige repúdio, não só da sociedade civil, mas como de todo e qualquer governante que jura respeitar a Constituição. Então, eu não posso dizer que tenha ficado feliz ou satisfeito com esse silêncio governamental sobre o golpe de 64. Eu acho que era necessário, sim, uma manifestação de repúdio para que situações desse tipo não ocorram. Dizer que é uma situação passada... Oi, não. Eu achei só completando, interessante... situações passadas... Não, quer dizer que situações passadas não devem ser lembradas, pois nós lembramos várias. A independência, o 21 de abril, tá certo? Que, inclusive, era um ato de subversão e depois a subversão venceu e levou à separação do Brasil. Tudo isso, Fabíola, eu acho que o Estado tem o dever de comemorar ou de lembrar. Comemorar quando foram atos bons que precisam ser enaltecidos. Rememorar para que nunca mais se repita quando foram situações trágicas como o golpe de 64. Minha opinião, Fabíola. Ou seja, eu achei, não, e muito boa a sua opinião, muito franca, muito direta, muito bom, ministro. Agora, quando o senhor fala, né, que só, e é muito legal porque já esteve do outro lado, né, já esteve no governo, sabe o calor da coisa, né? Quando o senhor fala que não sabe qual é a temperatura ali que está no trono presidencial, acha que pode ter algum tipo de pressão dos militares? Porque o Brasil assiste, né, a uma investigação gravíssima do que a gente quase passou novamente agora, né, em 22, a tentativa de golpe que é alvo de investigação hoje no nosso país, né, e aí a gente tem o presidente da República que era a maior vítima dessa tentativa, foi a maior vítima dessa tentativa de golpe, né, tá no meio dessas investigações. Pode estar havendo alguma pressão dos militares na sua análise? Quando o senhor fala dessa questão do calor do trono presidencial, é alguma pressão militar que pode estar acontecendo? Olha, Fabio, eu diria que as pressões podem ser explícitas ou implícitas, né? Eu não tenho a menor dúvida que a pressão implícita ela existe. Ele é um resultado do fato histórico do Brasil não ter colocado em pratos limpos o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, como, por exemplo, fez a Argentina. Até hoje, nós amargamos este peso do silêncio da anistia ampla, geral e irrestrita que atingiu aqueles que praticaram crimes em nome do Estado. Então, todo um conjunto de situações, eu acho que tensionam ainda no dia de hoje um passado sinistro. Se nós tivéssemos ousado e tivéssemos colocado, repito, em pratos limpos, com a história, o que foi o golpe de 64, talvez nós não teríamos esses receios dos dias atuais. E a pessoa que governa, efetivamente, ela tem que pensar na ética da responsabilidade, não só na ética das convicções, como já
os cientistas políticos, desde Max Weber, costumam fazer essa distinção. Então, eu entendo o presidente Lula. Eu, muitas vezes, como ministro da Justiça, eu tinha uma vontade danada de fazer certas coisas, de falar certas coisas, e era perguntado e eu tinha que fazer um jeitinho de ir para lá, de ir para lá, por alguma razão que não me permitia fazer aquilo que eu gostaria. No fundo, é isso. Eu, como analista, não gosto, mas entendo o presidente da República. Espero que ele esteja acertando, porque se ele estiver errando nesse sopesamento, é um dano muito ruim que não teria preço para o Estado brasileiro. Ministro, o senhor menciona a dificuldade, por vezes, né? Quando uma pessoa está no exercício do poder, seja como presidente, seja como ministro, tem que medir as palavras mesmo, né? Nem sempre pode dizer tudo o que pensa, né? Mas não lhe parece que, neste caso específico, dadas as circunstâncias, a menção seria quase que obrigatória da parte do presidente Lula? Esse comportamento passivo dele não destoa da necessidade do país, porque acabamos de ter uma nova tentativa de golpe em 2022. Então, a despeito de todo o interesse que o presidente possa ter em manter boa relação com os militares, não lhe parece que seria imperioso que ele desse uma palavra sobre o golpe de 64, não no sentido de incendiar, de nada disso, mas para dizer, olha, já tivemos uma experiência funesta no passado, tivemos agora uma tentativa, outra tentativa, então convém cultuar a memória, convém respeitar a memória, convém ter até um zelo extremado com a história, para que nós possamos construir um futuro diferente desse passado que lá atrás nos levou a 21 anos de ditadura e que agora tentaram reeditar. Não lhe parece que o erro foi ainda mais grave diante desse contexto? Olha, Josias, como analista, eu acho sim. Eu concordo integralmente com o que você disse. Eu não sei como é que eu agiria se eu fosse presidente da República e tivesse ciente de tudo aquilo que está na minha volta, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação da diferença entre ética da responsabilidade e ética das convicções que eu vivi. Nós tínhamos no governo Dilma uma forte resistência no Congresso Nacional sobre demarcação de terras indígenas, que até hoje existe. E havia momentos, eu nunca deixei de praticar nenhum ato de demarcação, mas havia momentos que você tinha que calcular o que fazer para não explodir o Congresso e ter rejeitado as medidas no Congresso. Então, tem horas que eu ficava quieto, angustiado, falando, mas será que eu estou descumprindo o meu dever? Mas eu preciso fazer, nem que seja por um lapso, eu preciso fazer isso para consertar, para controlar as coisas. Eu espero que o presidente Lula esteja fazendo isso, e a minha convicção é que, na avaliação dele, ele está fazendo isso. Agora, é acertado ou não? É difícil avaliar quando eu não estou sentado naquela cadeira. De fora, eu acho que está errado. De fora, eu acho que está errado, sim. Eu não gosto, eu acho que, mais do que nunca, o Estado brasileiro tem que se impor perante aqueles que querem o golpe de Estado, pouco importa se estão dentro do Estado ou fora dele. Esse é um dever. Me lembro o Josias do Goebbels, acho que era o Goebbels, se não falha a memória, que dizia que a democracia é o único sistema que nos traz a piada, que é permitir que alguém que quer destruí-la chegue ao poder. Não é verdade? Quer dizer, eu posso permitir que a democracia forneça essa piada. Eu não posso permitir. Uma outra dúvida. Né? Uma outra dúvida que me ocorre a pretexto da sua menção ao Max Weber, né? E as duas éticas, a ética da responsabilidade e da convicção. Há uma outra citação possível do Max Weber. Ele, num dos trabalhos mais interessantes dele, que é Política como Vocação, ele anotou a certa altura que a política é como a perfuração lenta de tábuas duras, né? E diz ele que o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. E, às vezes, parece que é impossível o poder no Brasil ter uma relação normal com os militares. Trata-se o ente militar sempre como um bibelô, sujeito a irritações. Não vamos mexer com os militares. Não lhe parece que passa da hora de perfurarmos essa tábua que parece dura, mas que não deveria ser? Não lhe parece que essa impossibilidade de lidar de forma convencional com os militares, convencendo-os de que eles estão submetidos ao poder civil? Aliás, o Fernando Henrique Cardoso quis sinalizar isso quando criou o Ministério da Defesa e colocou um civil para dirigir os militares. Não acha que passou da hora também de nós desmistificarmos o relacionamento com os militares? Eu acho que já passou da hora, mas já faz algumas décadas, viu, Josias?
É um acúmulo de equívocos históricos em que eu prefiro o jeitinho da acomodação do que enfrentamento. E há momentos que na política a gente tem que enfrentar. Resta saber quando que é o acerto ou o erro do enfrentamento. Essa é a perícia do bom político. Porque se eu enfrento na hora errada, eu perco. Se eu enfrento na hora certa, eu ganho. E ganhar ou perder é uma avaliação do acúmulo da relação de forças que só pode ser feita em cada momento histórico por aquele que tem todas as informações precisas. Não é simples. Vamos imaginar, por exemplo, que argumentando que o presidente Lula, nesse momento, ele viesse a promover atos de defesa 64. Eu acho que não aconteceria isso, mas vamos imaginar que houvesse um levante, né? E, de repente, uma quartelada aí, uma confusão. Aí nós estaríamos aqui no programa debatendo, mas que insensibilidade do Lula, olha só, este homem falou, podia ter esperado para aquele discurso, o que muda? Devia ter privilegiado o dia 8. Não, no fundo, a pior coisa que tem na política é a engenharia de obra feita, porque a gente analisa e tem a vantagem de analisar a posteriori, né? O erro você tem que analisar com as condições presentes. Por isso que eu falo, Zé Eduardo, aqui, na condição de professor de direito, fora de governo, né? Eu me sinto muito à vontade de dizer, errou, eu acho que tinha que ter feito, passou do tempo. Agora, fazer hoje, só quem pode saber é o Lula. Se ele está acertando ou errando, eu não tenho condições de avaliar. Apenas na minha ótica, de quem tem as informações que eu tenho, eu acho que ele está errando. Tá? Mas eu não consigo travar. Oi. Bom. Você foi ministro da Justiça. A sua avaliação sobre a atuação dos ministros no 31 de março, no 1º de abril, nos 60 anos do golpe. Eles se pronunciarem, eles estão batendo de frente com Lula, não estão batendo de frente, de alguma forma eles tiveram autorização do Lula para se pronunciar? Na sua eu não sei se tiveram uma autorização. Eu sei que eles sabem perfeitamente que o Lula não os repreenderá por falarem como pessoas. Aí era o que faltava. Aí eu falaria, erra e não tem cabimento. Tá? Ou seja, o ministro de Estado ele tem total direito de falar e de se pronunciar, né? O que o Lula não quer é que se promovam atos do governo, mas um ministro de Direitos Humanos, um ministro da Justiça, ou qualquer ministro tem direito de falar. E o Lula não vai castrar uma situação desse tipo. Eu acho que seria, aí sim ele estaria cometendo um gravíssimo equívoco. Não creio que ele tenha ligado para os ministros e disse, olha, pode falar, viu? Não. Mas eu acho que é uma situação implícita em que ele diz, não vai haver atos de governo. Ok, agora cada um fale aquilo que acha que deve falar.